Voltando novamente aqui, então continuamos. Exercício de instalar e configurar o Linux no Windows com WSL. Certo? Vou fazer ela ali pra gente aqui. Habilitar o WSL, instalar distribuições do Linux e configurar um nome de usuário e senha do Linux. Importante. Você deve verificar se está executando o Windows 11 ou o Windows 10 versão 2004+, build 19041 e superior, para executar o comando de instalação do WSL. Comando de instalação do WSL. Eu vou dar uma paradinha aqui de volta pra gente fazer essa checagem. No teu teclado lá você vai dar Windows mais E e vai vir aqui em computador, clica com o direito em propriedades. Aqui ele vai te dar a especificação do teu sistema operacional. Certo? Então, tem que verificar isso. Lembrando que eu já fiz o update do meu sistema, ele está atualizado, com todas as atualizações possíveis. E a gente vai ver aqui como é que faz isso daqui então. O comando de instalação do WSL. Vamos começar por aqui, fazer ela ler. Comando de instalação do WSL. Agora você pode instalar tudo de que precisa para executar o WSL inserindo o WSL install no PowerShell de um administrador ou no prompt de comando do Windows e reiniciando o computador. Há algumas coisas a saber sobre o que esse comando faz e as opções que ele fornece. Você deve verificar se está executando o Windows 11 ou o Windows 10 versão 2004+, build 19041 e superior, para executar o comando de instalação do WSL. Você pode verificar a versão do Windows em execução no momento e atualizar para uma nova versão, se necessário. Se você está executando um build mais antigo do Windows e não está conseguindo atualizar, consulte os documentos vinculados no final deste treinamento sobre como habilitar manualmente o WSL e instalar uma distribuição do Linux. Então é aquela coisa. A gente já fez a checagem aqui, né, do sistema. E então vamos lá, vamos para o nosso PowerShell. Você pode vir aqui no teu... aperta na teclinha do Windows, escreve Power e clica com o direito em cima dele aqui, executar como administrador. Tem que ser desta forma aqui, certo? Dentro aqui, agora nós vamos dar o WSL install. WSL -- install. Ó, aqui, pelo jeito, ele já me bugou alguma coisa. Vamos ver o que ele está dizendo. Aqui eu dei o comando, está falando copyright, uso do WSL, argumento e opção. Command line, -- exec. WSL iniciará o shell padrão, executará sem usar o shell do Linux padrão. Transmitirá a linha de comando restante como está. CD directory, distribuição de, executar a distribuição específica, usuário, executar como usuário especificado, ajuda, informações de uso, install, aqui ó, opções. Instale distribuições adicionais para o subsistema do Windows para Linux. Então aqui, para listar as distribuições válidas, WSL-list online. Então vamos pegar essa menina aqui, copiar ela aqui, dar um Ctrl L aqui para limpar a tela, Ctrl V e vamos ver o que ele oferece para a gente aqui. Então aqui ele está me oferecendo algumas versões, né, do Linux para a gente poder colocar no nosso WSL. Então, qual que a gente vai usar? Vamos escolher aqui o mais atual, no caso que seria o 22.4, esse carinha aqui, certo? E
Para a gente continuar agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar aqui install, daí vamos colocar lá o Ubuntu. Vinte e dois quatro. Eu acho que é ele. Porque o outro é o 20, né? E os outros são outras versões. Ó, então, tem algumas coisas aqui que a gente precisa fazer para a gente poder instalar ele. Para escolher a versão, instala opções. List online, a gente já descobriu quem que é que a gente quer. Então, distribuição de argumento. Argumento: um nome de distribuição válido sem diferenciar maiúsculas e minúsculas. WSL install distribution aqui, ó. Então nós vamos usar esta menina aqui e vamos colocar lá com o nosso Ubuntu. Ubuntu 2204. Vamos copiar ele aqui também. Uma dica que eu dou para quem não conhece o recurso aqui também, ó, eu vou colar, só que eu não quero esse. Eu vou dar um Windows V. Só que isso daqui tem que estar ativado para você, né? Então eu vou colocar aqui Distribution, vou colar ali. E agora eu vou dar um Windows V aqui de volta, ele vai me abrir aqui a possibilidade de eu continuar colando o que eu copiei. Então, ó a facilidade. Agora a gente vai demorar um pouquinho, né, para fazer a instalação. E lembrando, para você usar esse Windows V aqui, e você tem que habilitar ele não funciona de cara. Você habilita ele para daí ele começar a funcionar. Certo? Então aqui, enquanto ele vai instalando, a gente vai dando uma olhada o que está acontecendo. Vamos botar em paralelo essas telas aqui. Comando de instalação. Então aqui o meu foi um pouco mais complicado. Então é interessante não pular o vídeo para aprender, né? Realmente como é que resolve um problema desse. Inserindo WSL, install no PowerShell de um administrador ou no prompt de comando do Windows e reiniciando o computador. Há algumas coisas a saber sobre o que esse comando faz e as opções que ele fornece. Você deve verificar se está executando o Windows 11 ou o Windows 10 versão 2004+, build 19041 e superior, para executar o comando de instalação do WSL. Você pode verificar a versão do Windows em execução no momento e atualizar para uma nova versão, se necessário. Se você está executando um build mais antigo do Windows e não está conseguindo atualizar, consulte os documentos vinculados no final deste treinamento sobre como habilitar manualmente o WSL e instalar uma distribuição do Linux. O comando WSL install executa as seguintes ações. Habilita o componente opcional da plataforma de máquina virtual e instala os binários principais do WSL. Baixa o pacote WSL, incluindo o kernel Linux mais recente da Microsoft Store, permitindo que atualizações e correções de segurança sejam enviadas por push assim que estiverem disponíveis. Baixa e instala a distribuição Ubuntu do Linux, a menos que você use uma das opções de comando para escolher outra distribuição. Para instalar uma instância do Linux usando o WSL, abra o PowerShell ou o prompt de comando do Windows no modo de administrador encontrando o aplicativo no menu iniciar, clicando com o botão direito do mouse nele e escolhendo executar como administrador. Insira o comando WSL install. Após o processo de instalação, reinicie o computador para começar a usar o WSL. Instalar distribuições alternativas do Linux. O comando WSL instala a distribuição Ubuntu do Linux por padrão. Você pode selecionar uma distribuição diferente do Linux na lista disponível na Microsoft Store. Você também pode instalar distribuições adicionais do Linux com o Ubuntu padrão. Para ver quais distribuições estão atualmente disponíveis na loja, insira o comando WSL List Online.
selecionar uma alternativa à distribuição padrão do Ubuntu ou instalar distribuições adicionais do repositório, use o comando wsl install distribution name. Então aqui a gente percebe que pela documentação do próprio PowerShell aqui, ele vai ter dando essas diretrizes aqui do treinamento. E o treinamento ele também está mostrando aqueles passos que a gente fez anteriormente, né? Então você escolhe a distro e daí coloca esse código aqui. Eu vou deixar disponível esses códigos para facilitar o manuseio de vocês aí para fazer essa operação. Por importação, usando o arquivo .tar ou .appx, você também pode criar a sua própria distribuição personalizada. Você poderá encontrar um link no final deste treinamento para a documentação sobre como importar ou criar uma distribuição personalizada do Linux. Para iniciantes, recomendamos começar com a distribuição Ubuntu padrão, o que também facilitará o acompanhamento do treinamento. Observação: para usuários WSL de nível avançado, há algumas opções adicionais que podem ser definidas usando sinalizadores no comando wsl install. Confira a documentação do WSL vinculada no final deste treinamento para saber mais. Se o acesso à Microsoft Store estiver bloqueado, o WSL poderá ser instalado de uma CDN. O comando wsl install do Windows Server inclui opções para não iniciar automaticamente a distribuição após a instalação ou para habilitar componentes do WSL sem instalar nenhuma distribuição. Somente no Windows 2019 versão 1709 ou mais recente. As distribuições do Linux poderão ser instaladas com a arquitetura do WSL1 se você tiver um cenário específico que o exija. Os usuários empresariais ou corporativos podem criar uma imagem personalizada do WSL para distribuição na sua empresa. Configurar seu nome de usuário e senha do Linux. Depois que você usar o WSL para instalar uma distribuição do Linux e reiniciar o computador, a distribuição será aberta e você será solicitado a inserir um novo nome de usuário do Unix com uma senha. Essa parte aqui é muito importante, porque se você esquecer ou errar a senha, você vai ter problemas depois para resolver isso. Então eu sugiro que vocês anotem para não ter problema. Então mais ou menos é o que vai aparecer isso daqui, ó. Daí você vai entrar com um novo usuário Unix, certo? Então vamos só concluir aqui, que eu acho que vai ficar muito extensa essa aula aqui. E vamos ver o que ela tem a dizer a mais aqui pra gente. Deixa eu fechar aqui e pedir para ela começar daqui. Há algumas coisas a serem observadas aqui. O nome de usuário e a senha criados aqui serão considerados o administrador do Linux, com a capacidade de executar comandos administrativos sudo, superuser do, ou fazer como superusuário. Cada conta de usuário é específica de cada distribuição separada do Linux que você instala e não tem relação com seu nome de usuário do Windows. Se você instalar mais de uma distribuição do Linux, cada uma terá suas próprias contas de usuário e senhas separadas do Linux. Você precisará configurar um novo nome de usuário e senha sempre que adicionar uma distribuição, reinstalar ou redefinir. O nome de usuário e a senha aceitarão quase tudo como válido, mas alguns caracteres podem causar problemas em vários contextos. Em geral, os símbolos gráficos como sublinhados são aceitáveis, mas pontos, barras ou dois pontos como ponto podem causar problemas. Você definitivamente não deve começar seu nome de usuário com o hífen caractere de subtração. Recomendamos remover sinais de pontuação que são incomuns. Observe também que ao inserir a senha, nada aparecerá na tela. Esse comportamento normal é chamado de digitação cega. Se você precisar alterar ou redefinir sua senha, ou se esquecer a senha de uma distribuição do Linux instalada, confira a documentação do WSL vinculada no final deste módulo.
Depois de inserir um nome de usuário e senha, você poderá confirmar a distribuição do Linux instalada e o número de versão usando o comando cat, etc. Uselize. Então, aqui o que ela está dizendo, aquilo que eu falei. Evite não errar aqui. O que você anotar aqui, não use caracteres especiais. Mantenha um padrão, digamos assim, de caracteres básicos para você colocar o teu usuário aqui. O comando cat é para você poder exibir as coisas dentro do Linux, né? E daí dentro da pastinha etc, aqui o OS release, que daí no caso vai ser a versão do teu sistema operacional. Eu tenho um curso aqui também que eu dou uma explanada nos comandos básicos do Linux para você conseguir navegar no shell, certo? Então vamos continuar aqui. Deixa eu ver o tamanho disso. 15 minutos, acho que vamos mais um pouquinho. Vamos ver aqui. Localizar e abrir sua distribuição do Linux recém-instalada. Você pode encontrar a distribuição do Linux instalado usando a pesquisa do Windows. Ela será listada de acordo com o nome da distribuição, Ubuntu, por exemplo. Desde outubro de 2022 no Windows 11, versão 22h02, o terminal do Windows é o host de linha de comando padrão. Portanto, ao abrir sua distribuição do Linux, você a verá aberta como uma guia dentro do terminal do Windows. Saiba mais sobre como personalizar a linha de comando da sua distribuição do Linux, Bash, incluindo o comportamento padrão de inicialização, diretório inicial, título das guias, aparência, tamanho do texto, fonte, cores, etc., acessando a documentação do terminal do Windows. Encontre um link para ele no final deste treinamento. Sempre que uma nova distribuição do Linux para o WSL é instalada, uma instância é criada para ela no terminal do Windows, que pode ser personalizada de acordo com suas preferências. Pacotes de atualização e Recomendamos que você faça atualizações e upgrades frequentes dos pacotes incluídos em cada distribuição do Linux instalada. Atualizar regularmente garantirá que você tenha as atualizações de segurança mais recentes. O Windows não atualiza nem faz upgrade automaticamente de suas distribuições do Linux. Essa é uma para atualizar e fazer o upgrade de pacotes para a distribuição padrão do Ubuntu usando o apt. Então, esses códigos aqui, eles são utilizados para você... O update, digamos assim, é como se fosse uma pastinha. Que você guarda todas o que foi feito, digamos assim, os desenvolvedores fizeram. Ele fala, me dá tudo que foi feito que eu não tenho. Daí ele te dá uma lista. Daí quando você manda ele fazer o upgrade, ele pega e baixa tudo e instala. Então, digamos, isso daqui, você solicita para que ele, digamos assim, me dá uma lista do que tem pronto. Daí você pensa, se você quer atualizar, daí você utiliza o upgrade, daí realmente ele instala. Então, acho que aqui ele fala sobre isso, né? A atualização do upgrade exige permissões elevadas, que daí você vai ter que usar o super usuário, super user, né? E, portanto, você também vai precisar inserir a senha criada na instalação Linux. Cuidado com isso daqui. A gente vai fazer posteriormente isso daqui. Vou reiniciar a máquina aqui para ficar bem redondinho esse treinamento. E aqui o comando, vamos lá. Para concluir aqui, daí a gente para e continua no próximo vídeo. O comando update atualiza a lista de pacotes disponíveis e suas versões, mas não instala ou atualiza nenhum pacote. O comando upgrade instala versões mais recentes dos pacotes que você instalou. Recomenda-se executar a atualização primeiro, ou ao mesmo tempo que no comando combinado acima, para que o gerenciador de pacotes esteja ciente das atualizações disponíveis para o software que você instalou. Unidade seguinte: visão geral de um fluxo de trabalho de desenvolvimento do WSL. Certo. Então, encerramos aqui e até a próxima.